Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38, traz para nós duas situações bem parecidas. A primeira é a de um possesso por um espírito mau e que Jesus o liberta dessa possessão. E depois a multidão que procura Jesus para serem também libertas por ele do jugo de Satanás que estava sobre eles. Diz assim o Evangelho: apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Então veja, um homem mudo que estava possuído por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então veja, meus amados irmãos, primeiro nós podemos ver que o demônio ele tem um certo poder a ponto de tornar mudo uma pessoa, ou seja, impedir a pessoa de falar. Às vezes nós, mesmo que não tenhamos ficado mudo, mas muitas vezes nós bloqueamos, nós travamos diante das oportunidades de falar sobre Jesus. E quem sabe isso não é somente timidez, isso não é somente falta de conhecimento, mas pode ser também uma ação diabólica para nos impedir, melhor dizendo, de anunciarmos a boa nova. Porque quando nós anunciamos a boa nova, acontece o que aconteceu um pouco mais abaixo naquilo que fala o Evangelho. Só que as pessoas ficaram espantadas, admiradas, porque nunca tinha se visto ou ouvido algo semelhante em Israel, de alguém que tinha o poder de dar ordem aos demônios e fazer com que esses demônios, submetidos à sua autoridade, à sua ordem, saíssem ou fossem para outro lugar de acordo com o que ele mandava. Então, esse homem é Jesus, Jesus de Nazaré, o filho de Maria, o filho do Deus Altíssimo que se fez carne e habitou entre nós, 100% Deus e 100% homem. Esse Jesus que foi movido pelo Espírito Santo depois do seu batismo para levar a cabo, ou seja, para realizar a obra que Deus havia ordenado que ele fizesse. E o que era e para que Jesus veio? A primeira carta de São João vai dizer que ele veio para destruir as obras de Satanás. E o que é a obra de Satanás? A obra de Satanás é nada mais, nada menos que roubar, matar e destruir. Então ele usa todos os meios, todos os artifícios para manter o povo de Deus cativo, para manter os seres humanos aprisionados dentro vamos dizer assim, dentro do seu reino de trevas. Só que o apóstolo São Paulo vai dizer que Jesus nos tirou do reino das trevas e nos introduziu no seu reino de luz. É isso que Jesus faz com esse homem aqui, possesso por um espírito mudo. Jesus o arranca do reino das trevas e o introduz no seu reino de luz. Só que os opositores de Cristo, ou seja, os anticristos, os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. E aqui nós conhecemos, é aquela blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, atribuir a Satanás aquilo que era feito por meio do Espírito Santo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, que também está associado ao pecado contra o Espírito Santo, que é rejeitar a misericórdia de Deus, como nós já falamos em outros vídeos aqui. Mas veja, quando Jesus expulsa esse demônio, quando Jesus realiza esse milagre, quando a multidão fica admirada, por esse sinal de libertação que Jesus realizara, aí essa multidão anuncia a boa notícia. Olha, existe um homem, Jesus de Nazaré, que tem o poder sobre os demônios, que dá ordem aos demônios, que dá ordem ao mar, ao vento. Ou seja, que toda a criação lhe obedece, porque nós sabemos, porque toda a criação foi por ele
criada e está sobre o seu domínio. Pelo poder de sua palavra, ele mantém a criação. E logo essa notícia se espalhando, veja o que acontece. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe. E aqui Jesus está, vamos dizer que às portas de enviar os seus apóstolos em missão. No capítulo 10, Jesus chama os seus apóstolos e Jesus envia os seus apóstolos em missões para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos. E Jesus vai dizer ainda: se vocês beberem algum veneno mortífero, vocês não sofrerão dano algum. Vocês pisarão sobre serpentes e escorpiões. Ou seja, vocês calcarão aos pés de vocês as forças tenebrosas do mal. E com certeza absoluta, vocês serão meus discípulos e anunciarão o meu evangelho, o evangelho do reino. E o que era o evangelho do reino? São João Batista, ao ouvir falar de Jesus, envia alguns dos seus discípulos até Jesus com a seguinte pergunta: sois vós aquele que nós esperávamos, ou devemos esperar por outro? Qual é a resposta de Jesus? Jesus não diz, sou eu, como ele poderia dizer, como disse inúmeras vezes, fazendo uma alusão ao nome de Deus. Mas Jesus simplesmente diz a João, ou melhor, diz aos discípulos de João: olha, ide dizer a João que os cegos enxergam, os mudos falam, os aleijados andam, os coxos são curados, os mortos são ressuscitados. E assim, a identidade de Jesus é anunciada para João. É este que deveria vir, como pré-anunciou o profeta Isaías. O profeta Isaías dizia que o Messias viria para trazer libertação, anunciar um ano da graça de Deus e trazer libertação, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. E assim João Batista compreende que Jesus é de fato o Messias, que Jesus é de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós, meus amados irmãos, iluminados por São Bento Abade, podemos também fazer uma oração que é de exorcismo, que é a oração da cruz sagrada. Quero concluir essa reflexão de hoje rezando: no dia de São Bento, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém, amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser.